mordeu o cão. Título deste episódio: afinal, de quem é a casa? Pergunta o cão-guia perante o olhar assustado de Satanás. Um título curto. Gosto. Mistura muita coisa. É, não é? Realmente foi curtinho. Gosto sempre de ir tomando o pulso à maneira como o mundo está a tomas muito o passar. pulso? Eu tomo o pulso, sobretudo à maneira como o mundo está a passar dos carretos. Toma antes ovo maltino, que é de manhã. Por acaso é bom. É bom, sim senhor. Menos aquele. Antigamente passa a publicidade, havia umas tabletes de ovo maltino. Estás louco? Isso é Mas incrível! aquilo É espesso. É espécie, é bom! Mas é bom, é. É uma espécie de um torrão. Olha, já que falam, desculpa lá, já que falam em leite com chocolate mítico. vocês são fãs do leite com chocolate em pó mal misturado? Claro! Fica assim depois uma espécie de uns gremes e de um pozinho a boiar. Já fui, deixa-me ser. Já fui, não. Já fui, não, já gosto fui. mais daquele que se, Quando que se era faz miúda mesmo. gostava. Não, E quando depois- o podes faz. Agora tu é que não queres que ele se desfaça. Pois, completamente. Deixas um bocadinho. Um gruminho, não é? É verdade, é verdade. O que é isto? Olha, fiquei cheio de pó na boca. Estou nisso, Vasco. É. Sim. Antes na boca do que no nariz, que é um flagelo. Ou nos pés. Bom, é bom estarmos a par. É bom estarmos a par da loucura que se está a instaurar no mundo, porque cada dia isto cresce. Agora temos esta história vinda de Inglaterra, de Megan Taylor, que é uma jovem de 22 anos que sofre de cegueira episódica desde um acidente que ela sofreu aos 15 anos. De vez em quando ela fica sem ver durante períodos que variam e tem um cão-guia. E foi com esse cão-guia, um labrador preto chamado Rolly, que ela entrou há dias num autocarro. Entrou e foi prontamente insultada por uma passageira, vamos chamar-lhe a estúpida, que desatou aos gritos com ela a dizer-lhe para sair do autocarro. A estúpida exclamou, e eu vou ser suave a traduzir o que a estúpida disse. Ela exclamou: o que é que está a porcaria de um cão a fazer dentro do autocarro? Ponham na rua. E a Megan respondeu: mas eu sou cega, este é o meu cão-guia. Ao que a estúpida retorquiu: desde quando é que os cães-guia são pretos? São todos amarelos. A Megan, além de estúpida, é uma besta. Sim. A Megan ainda tentou explicar à estúpida que os cães-guia podem ser de todas as cores e não precisam sequer de ser labradores. Mas a estúpida continuou a ser estúpida. E a maneira como Megan, a dona do cão, lidou com isto foi estoica. Ela simplesmente sentou-se e ignorou a estúpida, que não se calou durante todo o resto da viagem. Devia ter a dito, insultá-la. morde já. A ela e ao cão. Sim, coitados, mas os labradores são pazes de alma. Eu adorava que alguém tivesse feito à estúpida aquilo que ela queria que fosse feito ao cão, que era expulsá-la, mas de preferência pela janela e com a janela fechada. Bom, eu não sei. Eu imaginei a cena. Eu não sei se é da idade, mas eu dou por mim a analisar certo tipo de pessoas e a pensar qual a utilidade deste ser humano no planeta. Esta senhora nunca deve ter feito nada digno de nota na vida, e é ela que finalmente aparece numa notícia de jornal por ter insultado uma jovem cega e o seu cão-guia, que, de acordo com ela, nunca poderia ser preto. Foi isto que pôs esta senhora nas notícias. Não era de mandar uns funcionários do departamento do nada ir à casa desta senhora para lhe dizer: minha senhora, somos do departamento do nada, estivemos aqui a analisar o seu papel no mundo e a senhora é inútil a tender para o desagradável. Não contribui em nada de relevante para o mundo, ainda chateia pessoas. Por isso, usando aqui este raio laser, nós vamos reduzi-la de tamanho, vamos metê-la dentro desta caixa de sapatos onde estão mais pessoas como a senhora e podem entreter-se lá com elas e podem protestar uns com os outros e não chateiam quem anda a tentar fazer a sua vida decentemente. E tá vamos bom? transformá-la num cão que vai ajudar pessoas. Não, bastava só ficar pequenina dentro de uma caixa. Pronto, ponha-se direitinho, Então, que isto não tá dá bem, nada. E pode depois ser. disparavam o raio, a pessoa encolhia, foi ao tamanho de um dedal, e punham-na na caixa onde já estavam outras pessoas inúteis e desagradáveis, e a vida ficava melhor. Eu acho que o que me agasta não é a pessoa ser inútil, porque há pessoas inúteis boas, ou a pessoa ser desagradável, porque há pessoas desagradáveis com valor. É quando se jackpot uma pessoa e ela consegue ser inútil e desagradável. Bom, agora que já extravasei, tenho aqui uma coisa surreal que aconteceu a uma família americana do estado da Geórgia quando voltou de férias. Estavam carregados com as malas, pegaram na chave, meteram a chave na fechadura da porta, mas havia algo de estranho. A chave não cabia, ela não conseguia abrir a porta. Janice Hansen, mãe da família, começou a questionar-se: será que me enganei na casa? Mas esta é a nossa casa. Tentou mais uma vez, mas por alguma razão a chave, que sempre abrirá a porta sem problemas, não cabia na fechadura. E é então que alguém abre a porta do outro lado. Da parte de dentro? Da parte de dentro. E é um homem que ninguém na família fazia ideia quem era, numa cadeira de rodas. A família fica pasmada a olhar para o homem e o homem diz apenas: é que esta casa agora é minha, boa tarde. O quê?
quê? E prepararam-se para fechar a porta. Mas como? Ai, conta. Na cara da família do giro. Janice, quando a família exigiu uma explicação. Eu acho que é sempre bom exigir uma explicação da pessoa que não conhecemos de lado nenhum e que está a viver na nossa casa quando voltamos de férias. E que certo? nos diz a casa é minha. Claro. E neste ponto, o homem da cadeira de rodas irritou-se e disse: vão, mas é todos. Não, calma. Vão, mas é todos embora daqui. Que eu ok. agora vivo aqui e se não se vão embora vou buscar a minha espingarda. E fechou a porta. Bom, isto passou-se. A família achou que neste ponto talvez a coisa se resolvesse só com polícia. Ligaram para a polícia chegou. Depois de 5 horas de negociações daquelas como nos filmes, a casa cercada, polícias com megafone a falar com o tipo. Só que geralmente nos filmes e na vida isto acontece com reféns dentro da casa. E neste caso não havia. O refém era a casa ela própria. Depois de 5 horas os polícias fartaram-se daquilo, arrombaram a porta e mandaram, que moderno, reparem, mandaram um robô procurar o homem dentro da casa. E o homem acabou por render-se e percebeu-se que a conversa da arma era tanga, o tipo não estava armado. Simplesmente foi alguém que, ao perceber que uma família estava de férias, decidiu ir viver para a casa dessa Pensou, olha, família. esta casa é bem jeitosa. E o detalhe maravilhoso aqui foi o tipo ter mudado as fechaduras todas das portas. Ou seja, este é o raro bandido que num assalto, em vez de levar coisas, ainda gasta dinheiro. Ele gastou dinheiro para mudar as fechaduras. Não, isso é a que era uma reflexão despesa. dele. Ele no filme pensa, isto ainda me deu prejuízo. Mas foi, lá está. Mas foi E é o o que que ele tu fez. fazes quando vais para uma casa nova, não é? Claro, claro. Agora, como é que ele esperava safar-se disto? Eu acho que ele tinha esperança em que, chegando a polícia, ele pudesse usar o argumento: meus agentes, eu não só não levei nada, como ainda gastei dinheiro a mudar as fechaduras, por isso gostaria de saber que crime cometi. E que perante isso a polícia dissesse: bah, ele tem razão, ainda teve uma despesa, é melhor os senhores irem procurar uma casa nova. Pronto. Não aconteceu. Para terminar, o chalupa da manhã. O senhor que ocupou a casa da história anterior podia ser um bom candidato. Era. Eu acho que, Marco, desculpa, sempre que dizes chalupa da manhã, nós, quais doce, devemos fazer hey. Ok. Está bem? Ok. Para terminar, o chalupa da manhã. Ei! Bem bom, chalupa da manhã. Bom, o senhor que ocupou a casa é chalupa, mas ao mesmo tempo é um homem determinado, não é? E com lata. Ele pensou: bom, as pessoas foram de férias, talvez eu possa aproveitar agora para viver cá para sempre. Já o protagonista da próxima história é outro nível. Estamos a falar de um pastor religioso da África do Sul. Ele fez um post na sua página de Facebook a falar do que tinha acabado de fazer. Toda a gente faz posts destes no Facebook, não é? Acabei agora de almoçar, fui passear o cão, saí agora do trabalho, etc. Este pastor, o senhor Mboro. O senhor. Ok. Mboro. Isso é uma canção dos Hanson. Desculpa. Eu estou demorado, mas já não me demoro muito. É também a marca Marlboro, mas com menos letras. Mboro. Pois é. Ele anunciou aos seus seguidores o que tinha feito nesse dia, no que toca ao seu trabalho. Ele disse: a pedido de Deus, fui ao inferno para matar Satanás. Pronto. Ah, ok. Quando lá cheguei, diz ele, havia uma fila de milhões de pessoas à espera de serem recebidos por Satanás. Estavam lá vários políticos que aqui na Terra viveram uma vida de anjos, tanto assim que eu pensei que eles tinham ido para o céu. A dada altura, Satanás vê-me, fica em pânico e manda o exército dele matar-me. Ainda assim, consegui matá-lo. Satanás foi a minha mais recente vítima. Eu gosto da maneira como esta descrição dele arranca não muito diferente de uma ida às finanças e termina como um filme da Marvel. É incrível. O post acabou por não ter o efeito desejado. Curiosamente, poucas pessoas acreditaram que isto tivesse sido verdade. A sério? E o homem foi insultado por estar a enganar pessoas. Caramba, tratarem assim um tipo que matou o diabo. Também são de uma falta de gratidão, realmente. Este post chega ao Facebook do pastor Mboro alguns meses depois de um outro post que deu que falar e onde o pastor dizia ter ido ao céu tirar selfies com Jesus. Ah, ok. Pronto. E então onde é que estão essas fotos? Perguntam vocês. Onde estão essas fotos? Bom, ele disse que as selfies com Jesus, que podia ser o título do próximo saíram livro. todas mal. Não, podia ser o título do próximo livro de Alexandre Solnado. Selfies com Jesus. Selfies com Jesus. Ele diz que as selfies com Jesus são tão preciosas que ele só as manda aos membros da sua congregação religiosa que pagarem uma determinada quantia. Eu acho que deve ser difícil, porque deve ter muita luz. É capaz, é. Sim. Porque não tens sítio onde Não. É dá muito, demasiada muito. luz em todo lado. Perante o ceticismo das pessoas, ele lá acabou por mostrar aquilo que ele definiu como uma fotografia tirada lá no céu. Jesus não aparece nessa foto. Mas é nestas alturas que é pena a rádio não ter imagem para as pessoas verem já imediatamente nos seus rádios a fotografia em questão. Porque no fundo é um wallpaper com nuvens, ok? Um wallpaper de computador com nuvens. Sim. Sobre o qual ele espetou, e eu não diria que foi em Photoshop, creio que terá sido mesmo em Paint e numa versão antiga do Paint, ele espetou a sua cabeça mal e porcamente recortada. Pronto. E está feito. E está feito. Criatividade. Está Toma aprovado, lá. está aprovado, esteve lá, esteve lá. Tu estás a dizer que Que ele não tirou mesmo selfies com Jesus. E também não matou Satanás. Não deixa de ser um homem corajoso só por fazer esse tipo de coisa. Eu também não, acho que corajoso não é a palavra. Não é a palavra que se Epá, adapta como é aqui. que ele. Trata-se de um bom xalô. Pá, estava aqui a pensar, imaginemos, Que lata. nunca tinha pensado nisso. Se hoje em dia Jesus aparecesse, não é? De repente vês Jesus aqui. Hoje em dia a primeira reação era:
Deixa-me tirar uma selfie consigo. Pois é, sim, Era a de primeira certeza, de reação. certeza. Jesus De Cristo. certeza. E ele tirava. Eu acho que ele tirava na boa. Mas depois aguentava 2 ou 3 depois ia-se embora. Jesus Cristo é tipo Marcelo. Era. Comercial.